Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Lech Lechá, que nós vamos aprender um pouquinho aqui, vai falar sobre isso também. Nós estamos num ponto onde nós precisamos olhar e não perder a nobreza nas coisas. Nós não podemos perder a nobreza nas coisas. Tem um versículo, que eu não me lembro de cor, tem que decorar esse versículo, que o homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Se nós não tivermos nobreza nas nossas ações, nós não podemos estar manifestando o reino. Então, quando você começa a sair para você mesmo, que é esse tema aqui, você vai entender que você vai ter que deixar conceitos seus para viver os conceitos que Deus tem para você. Diga amém. A Parashá Lech Lechá, com a jornada de Abraão, serve como uma poderosa analogia para o nosso convite individual à libertação interior. Frequentemente, tradições, expectativas externas e padrões de pensamento herdados nos aprisionam, impedindo que vivamos nossa plenitude e propósito. Deixar essa terra, esse lugar, essa geografia, é um ato fundamental de autodescoberta. Nós estamos aqui no quarto ciclo de Torá. É o quarto ano que eu falo nesse período sobre Lech Lechá, sobre sair para si mesmo. Agora, o que Deus tem para essa nova estação, para esse novo tempo, para esse novo ciclo que nós entramos? Ele quer ajustar você aos princípios dele. Eu tenho falado isso todos os dias e algumas pessoas demoram para assimilar, mas a gente tem que ser paciencioso, porque nós estamos aqui há 15 anos, queridos. 15 anos. E as coisas que Deus falou lá no princípio estão começando a se concretizar agora. Talvez o empecilho tenha sido eu. Talvez o empecilho tenha sido você também. Mas apesar de nós, Deus é fiel e cumpre suas palavras sobre cada um. Diga amém. Cada um de nós. As palavras do Eterno se cumprem. Mas o quanto mais rápido nós nos ajustarmos aos princípios que Ele tem, e descobrirmos o que Ele deseja para nós, e isso é um processo interior. O coletivo, ele manifesta a união e a presença, mas o que Deus quer tratar é o teu individual. E você precisa compreender isso. Olha só, desapegando do velho terreno, um convite à autenticidade. A terra dos pais, Ur dos Caldeus, que foi dito para Abraão, sair de lá, simboliza mais do que um lugar físico, representa tudo aquilo que nos conforma e limita. Crenças ancoradas, por exemplo, aqui o primeiro tópico. Ideias pré-concebidas e verdades absolutas que moldam nossas percepções e escolhas. Então, olha só. Quando Deus te chama a sair de algo, o detalhe que eu vejo, irmãos, que muitas pessoas querem novos resultados fazendo a mesma coisa todos os dias. Não vai acontecer. Rotina não é estagnação. Você tem uma rotina de trabalho, uma rotina de vida, uma rotina que o Eterno te chama a fazer. Rotina traz responsabilidade e traz disciplina. Mas ela não pode ser uma rotina de aprisionamento em um ciclo repetitivo que você fica rodando no mesmo lugar. Aí não é rotina. Aí é cativeiro. Lembra que eu já expliquei aqui que a nossa vida é uma espiral? Ela roda, mas quando chega, em vez de fechar, ela eleva um tempo a mais, roda, eleva.
Se você ficar rodando no mesmo lugar, você vai ficar estagnado. E não vai deixar que Deus utilize a sua vida, esse pouco tempo de vida que você tem, para um propósito que Ele tem para você. E o propósito não significa grandes coisas. Às vezes, as pessoas têm grandes sonhos, mas pequenos sacrifícios. E o interessante é você perceber que Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O detalhe é que as pessoas não querem, têm grandes sonhos, mas sacrifícios pequenos. Quanto maior o teu sonho, maior vai ser o teu sacrifício. E se você não está disposto a sacrificar, baixa o nível do teu sonho. Para de voar. Tem gente que está com a cabeça nas nuvens, mas os pés estão na terra. Só que ele não caminha na direção que ele pode mudar. Se o teu sonho é grande, faça grandes sacrifícios. E o grande sacrifício é o quê? É aquilo que te custa. Tem que custar para você. Tem que tomar de você um tempo, tem que ser algo que movimente a sua vida e traga grandes desafios. Porque se você não está desafiado, se o teu trabalho virou uma rotina que não tem desafio, você pode saber que daqui 15 anos nós vamos conversar. Você vai estar no mesmo lugar, talvez frustrado, murmurando, reclamando, porque você não se deixou desafiar. Ah, mas o desafio, às vezes eu estou sofrendo, está difícil, não está... Assim, tu não sabe a dureza que eu estou passando no trabalho, seja na empresa, seja na casa, seja na escola, seja no lugar onde você está. Você está cheio de desafios. E até mesmo ataques. E daí você fica pensando assim, meu Deus, isso não é para mim. Às vezes não é mesmo. Às vezes Deus já falou, desenhou e você não entendeu que era para sair de lá. Entretanto, às vezes, é Deus dizendo assim, eu estou te preparando exatamente onde você precisa mudar. E você continua agindo do mesmo jeito. Se o ciclo não muda e os desafios continuam sendo da mesma forma, é sinal ou você está no lugar errado, ou você é cabeça dura e não quer entender o que Deus está mandando fazer. Não, mas é o diabo, pastor. Que diabo, meu irmão? Aposenta ele da tua vida, porque ele, desde que você aceitou Yeshua como teu Senhor e Salvador, ele não tem mais parte contigo. Diga amém, aplauda o Senhor por isso. O diabo, ele está ali, né? Esperando você falhar, reclamar, murmurar. Mas o desafio está aí. Quem não se coloca no fluxo da mudança do eterno e não sai do lugar onde estava, depois, quando vê a coisa acontecendo, ainda põe defeito ou fica fazendo lachon hará na vida da pessoa. Não, meu irmão. Você tem que entender que as pessoas que querem andar com você, que têm um propósito contigo, elas celebram a tua vitória. E vai ter gente que vai aplaudir as tuas conquistas. Você não precisa de aplauso, mas eles vão celebrar como se fossem as deles. Essas são as pessoas que vão andar com você. Se ele não celebra como se fosse dele, não é digno de estar contigo. Se a pessoa acha que aquilo que você está conquistando é uma ofensa, toma teu rumo. Eu não preciso. Eu fui treinado, por pouco tempo que eu estive no exército, serviu muito para mim. Porque eu costumo dizer, né, que eu saí do exército, mas o exército não saiu de mim um dia sequer da minha vida. Porque existe uma palavra chamada espírito de corpo, onde todo mundo tem uma unidade e se movimenta na mesma direção. Se um soldado tentar marchar para o outro lado, ele estraga toda a tropa, deixa feio e ainda dá um problema. Não é espírito de porco, não, porque tem muita gente que tem o espírito de porco, né? É espírito de corpo. É entender que há um corpo que se movimenta na mesma direção. E casualmente isso está na Bíblia. Paulo explicando que nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo, nós andamos na mesma direção. E quando nós andamos na mesma direção, a tua conquista é minha conquista, diga amém. Eu me alegro com aquilo que acontece.
Eu me alegro. Se você prosperar, se você ganhar bem, se você ganhar muito dinheiro, se você conquistar a coisa mais simples que seja para você, eu me alegro. Porque eu vejo que na sua vida você rompeu para o novo do Senhor. E quando você rompe para o novo, mais coisas novas virão. Agora aquela pessoa que fica olhando assim, poxa, a pessoa compra um tênis, ele já fica assim, comprou tênis. Ô meu irmão, dá um glória a Deus. Porque se nas coisas mínimas e mais simples você se incomoda, como que Deus vai confiar coisas grandes na tua mão? Você não consegue ver o sucesso do outro. Como que você vai reinar com Cristo aonde se fala de um sucesso completo, aonde todos vão chegar no mesmo lugar? Não serão todos iguais, mas todos têm o mesmo desafio. Então, você tem que tirar essa ideia que foi colocada na sua cabeça e essas verdades absolutas, entre aspas, aqui, que moldam as suas percepções e escolhas. Eu já falei, não sei se foi por aqui, ou se foi de manhã, ou se foi em algum momento que eu estava falando com a igreja, com todos ali na internet, que as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo e nessa loucura de fazer as coisas para si. Eu acho que eu perdi aqui o... Ah, deu certo, consegui, voltou. Achei que tinha 100. Valeu. Nessas coisas de fazer para mim mesmo, eu acabo me esforçando, tentando fazer algo para minha sobrevivência. E não consigo ver a prosperidade. Então, isso são concepções humanistas desse mundo. Você só pensa em você. Tudo tem um propósito na sua vida. E Deus te prepara, às vezes, anos para aquilo que Ele vai fazer no futuro. Então, queridos, remova esse pensamento. Então, o que a gente fica... Você está entendendo o que é uma mudança de mentalidade, meu irmão? Eu vou só te dar uma ideia. Desde que eu cheguei aqui até agora, tem adolescentes de 15 anos, cheio de adolescentes de 15 anos, que nunca ouviram falar da IBN. Porque eu estou aqui há 15 anos. Tem uma leva que nunca ouviu falar dessa igreja. Mas nós somos IBN, sim, Igreja Batista para as Nações. Esse é o nosso nome. E daí Ministério Tabernáculo é o nome fantasia, né? A razão social é essa. Tá, então quer dizer que tem um monte de... Sim, pelo menos de 15 anos para cá, muita gente nasceu. E que nunca pisou aqui. Quando eu cheguei aqui em 2010, tinha gente nascendo. Hoje tem 15 anos, pessoal. E cadê? Você está entendendo que a expansão daquilo que Deus quer para nós precisa mudar essa ideia, esse paradigma, esse sair para você mesmo. Saia para que você possa viver o que Deus tem. Então, amarras dos sistemas, estruturas sociais e culturais que ditam quem deveríamos ser ou o que buscar, como a pressão por carreiras ou busca por felicidade material. Não fique preso nisso, meu irmão. Lech lechá, saia para você mesmo. Saia para você, porque se você ficar nessa estrutura onde você está, você vai ter o mesmo fim do lugar onde você foi gerado. Ei, por mais que os seus pais sejam uma bênção, às vezes eles são um limitador na sua vida. Por isso que deixará o homem seu pai e sua mãe. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Mas se você não foi ensinado, ok. Não vamos brigar pelo seu passado, mas vamos estruturar o seu futuro. Ou melhor, viver o seu presente. O seu presente hoje tem uma possibilidade de transformar você. Ah, mas é que não sabe o que eu passou. A gente está aí, ó, o mapeamento espiritual vai sair de novo. Para um monte de gente. E nós vamos limitar, porque senão nós vamos atender só 300 pessoas. Só 300. E depois dessas 300 pessoas atendidas, você vai ver a reviravolta. Você vai ver a reviravolta. Tem uns que estão mais ou menos assim, não sabem o que vão fazer do propósito da vida. Vai despontar. Por causa do mapeamento, não, por causa da disposição em fazer techuvar. Deus tem coisas. Então, assim, ó, eu sei, aquilo que nós fazemos deveria ser uma conexão com o nosso propósito que Deus colocou. Dentro do pensamento judaico, diferente do coach, o coach diz, busque aquilo que você ama fazer
E você vai encontrar o teu propósito. A mentalidade judaica diz assim: apaixone-se por aquilo que você faz e você vai encontrar o seu propósito. Um pouquinho diferente, né? Enquanto as pessoas ficam querendo, mas eu não gosto disso. E daí você tem que buscar alguma coisa que você goste. Eu gostaria muito de tocar guitarra a vida inteira. Viver da música dando aula de guitarra. Primeiro, tu é um bom guitarrista? Não sou bom. Bom de que nível? Para viver disso. Não, eu faço um solo assim, mirabolante, sou virtuoso. Mas daí a gente compara. O pessoal que está na mídia ganha dinheiro com isso. Você chega nesse topo? Não tanto. Então muda o sonho, meu querido. Ou aumenta o sacrifício. Vá para um conservatório estudar. Pelo menos. Sabe quanto tempo é um conservatório? 7 anos. Quer estudar? 7 anos de guitarra? Ou faz uma faculdade de formação de guitarra no Rio de Janeiro. 4 anos. Bacharel em guitarra. Está disposto? Tudo isso eu já pesquisei. Era meu sonho. Mas eu descobri que eu não era tão bom assim. Aí eu mudei, né? Eu aumentei o sacrifício, mas não rendeu, querido. Rendeu uma alerta, tanto que eu treinava. Mas não chegou lá. Então, você está entendendo? Tem coisas que estão na nossa disposição de fazer. A minha filha queria ser dançarina, bailarina. E é uma princesa, uma boneca. Desde pequenininha. Aí eu comprei a roupinha, aquela rosa, aquela sainha que eu não sei o nome daquele negócio, como é que é o nome daquilo? Tutu? Tudo isso e sapatilha e coisa e tal. Vamos, daí tu olhava assim, uma bailarina. Aí a gente botou ela para treinar. Na primeira vez que a professora mandou ela treinar o espacate, começou a fazer os alongamentos, ela, não, dói. Tinha 4 anos. Não, mas não tem problema. Ensina a criança no caminho que deve andar. E aí ela percebeu que doía. Se eu fosse um pai babão, eu ia dizer, não, minha filha. Daí ela brigava com a professora, onde é que você viu doer alongamento? Faça alguma coisa que minha filha possa aprender, porque ela vai ser uma bailarina. Vai ser dançar naqueles lugares lá, chique. Não, eu percebi, não é o negócio dela. Depois ela encasquetou que ia fazer a dança. E vou dançar. Ele diz assim, olha, tu dança bem, filha. Mas nunca foi a dança o que motiva. Você, pai, tem que perceber isso em você e nos seus filhos. Para de querer, porque às vezes os pais entram na viagem do sonho do filho. Meu filho quer cantar. Ele tem um chamado para o louvor. Tem? Vem cá, deixa eu cantar aqui. Canta no seco. E canta mesmo, sem desafinar, sem semitonar. Você está entendendo o que nós estamos conversando aqui? Não, mas eu quero uma palavra que diga que vai dar tudo certo, glória a Deus, aleluia, vamos para casa. Não. Eu estou te fazendo entender que Deus está colocando para você uma porta de um novo ciclo, para você sair de você mesmo, para você mesmo, e entrar naquilo que Deus tem para você, e você possa prosperar nesse novo ciclo, nesse novo ano, diga amém. Você precisa entrar nesse lugar, com todas as suas forças. Olhe o que Ele tem. Deus te dá discernimento para isso. Coloque, faça, invista no propósito seu e da tua geração. O que mais me dói ver é as pessoas escolhendo cursos. Eu vou dizer para você, não faça faculdade. Se a tua esperança é fazer o Enem e pegar aquilo que deu certo, que a tua nota alcançou. Não faça! É ridículo! É ineficaz! É insano! Para depois dizer, eu tenho diploma. Para quê? Para ficar guardado numa gaveta? Ou você ser um péssimo profissional? Não faça! Agora, quando você sabe o que você quer, você tem claro na tua vida, diz assim, existe um curso que pode me dar ferramentas para fazer avançar, subir um nível naquilo que eu conheço. Aí você vai lá e faz faculdade. Amém? Então, pare de buscar, ou como
Pressão por carreira, busca de felicidade material, não é isso que Deus tem para você. Prisão da razão única. A dependência excessiva da lógica, do palpável, que fecha a porta para a intuição. A consciência elevada, as dimensões mais profundas da existência. Então, se você quer muito racional, tem que ser tudo muito palpável para você, você não vai adentrar nos lugares. Elevar espiritualmente é um treinamento. Você não fala língua estranha porque sentiu alguma coisa. Você fala porque você se exercita. Você vai para o lugar e começa a falar. Eu não estou sentindo nada. E estou falando língua estranha e continuo não sentindo nada. O problema é teu, meu irmão. O problema é que você não treina, você não faz porque você não crê. O movimento do falar em línguas é algo que está em você e você trabalha ou não. Até que isso fique automático na sua vida. Ah, mas nós que estudamos Torá, nós falamos em língua? Muito mais, porque nós sabemos aquilo que carregamos. Então, esse tipo de aprisionamento é o abandonar essa terra, que nós precisamos sair de lá. É uma escolha corajosa de questionar, desconstruir, abrir espaço para o autêntico, alinhado à vontade do Eterno. Outro título aqui que nós temos ainda dentro dessa paraxá é Ascensão da Consciência, escalando as montanhas da alma. A nossa alma se eleva em estágios, uma jornada ascensional rumo à clareza. O primeiro nível, o nível mais raso da alma que nós estudamos dentro da percepção judaica é Nefesh, que é o despertar dos sentidos, o nível mais fundamental, ligado a instintos, desejos básicos, a busca por satisfação imediata. Pode levar à amargura e à estagnação quando não transcendido. Se a gente fica no nível da Nefesh, que é as necessidades, que é a alma mais animalesca que fala o pensamento judaico, que é as coisas mais naturais que nós precisamos, se nós ficarmos nisso, a gente vai ficar que nem bicho. Eu tenho 3 pastores alemães lá em casa. Experimenta jogar um osso, lá para ver o que acontece. Vão se matar por causa do osso. É assim que o ser humano está treinado no nível da Nefesh. Todo mundo correndo atrás do mesmo osso, e não importa se tem que pisar em cima do outro para isso. Quando eu vou dar alguma coisa para os meus cachorros, eu tenho que dizer assim: Lutero, para cá. Daí, ele é o mais esfomeado, daí primeiro, Lutero. Depois agora é o Zebulon, e a Hannah é a mais pacienciosa, né? Daí, Zebulon, eu jogo para ele. Daí, Hannah, jogo assim. E dependendo se é um osso, eu tenho que dividir em espaços. Lá no meu canil tem espaços separados. Daí eu coloco o Zebulon num lugar, jogo o osso para ele. Coloco o Luther no outro lugar, jogo o osso para ele e coloco a Hannah. E enquanto eles não cansarem do osso, eu não posso soltar, porque eles vão brigar. Então, até no instinto mais primário, animalesco, a gente entende que é necessário dosar e distribuir de forma correta. Mas às vezes nós estamos tão desesperados e ficamos amarrados nisso, lutando por uma coisa, que está todo mundo lutando pela mesma coisa. E nós nos submetemos a um sistema onde a gente é descartável. Porque ninguém tem a coragem de sair fora, se elevar espiritualmente e fazer algo diferente. A pessoa se torna amargurada, estagnada, quando ela fica demais na mesma coisa e insistindo em algo que não vai dar certo. Você está aí ainda, meu irmão? O segundo nível da elevação da alma é o Ruach, que é a dança das emoções, um estágio acima, conectando o reino das emoções e sentimentos. Busca a espiritualidade através do sentir, mas ainda pode depender da validação externa. Aí entra nesse aspecto, no Ruach, que é o segundo nível da elevação da alma, as pessoas vão ter muito esse sentimento. E a maioria da igreja estacionou aqui. Tem que sentir. O culto tem que vir para cá. Ah, eu não senti nada. O culto estava uma bênção, porque eu senti alguma coisa. Agora o confronto de saber assim, poxa, tem uma palavra desafiadora. Amanhã eu vou ter que praticar esse negócio. Sabe, meus irmãos? Existem
coisas que nós poderíamos fazer já e que nós poderíamos estar bem adiantados. Mas por que nós não chegamos lá ainda? Porque você ainda não está preparado. Mas esse tempo de Torá, eu creio no meu espírito e tenho orado por isso, é que muito em breve você vai estar apto para receber de Deus coisas que vão transcender a sua compreensão do momento. E a coisa que eu mais oro é que a cabeça do povo de Giroá saia de Giroá. Quando tua mente sair dessa terra e entrar no nível que Deus consegue olhar, meu irmão, porque Deus não é bairrista. Deus ele tem um povo com uma fagulha que ele vai reunir na grande Geulah, de todo povo, tribo, língua, nação. E essas pessoas são aqueles que são elevados ao nível de compreensão que ele tem para nos dar. E eles são unidos num propósito. E quando isso acontece, ele dá um boom de aceleração para que o reino venha. É isso que Paulo fala em apressando a vinda do Mashiach. Quando você entender que as suas ações tocam a terra, tocam os teus irmãos e acelera o processo do reino que está por vir. Não tuas ações egoístas, tuas ações... Não estou falando aqui desse pensamento doido que tem também, que paira sobre a nossa nação. Estou falando de um entendimento onde eu gero na minha geografia algo que abençoa todos que estão ao meu redor. O que Deus disse para Abraão? Estamos falando de Abraão aqui. Em ti serão benditas... Hã? Como é que ele acreditou nisso e tu não acredita? Tu acredita que através de você Deus pode abençoar muitas famílias e gerações? Só depende do teu posicionamento. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então, para de querer sentir, nem só nas coisas que são as suas necessidades básicas, que você fica correndo para tentar pegar o osso do outro, ou não só nessa coisa que você tem que sentir tudo que está vivendo. Ai, tem que ter uma emoção, tem que ter um arrepio, tem que ter uma labareda. Ô, meu irmão, vai orar em língua em casa, faz o céu descer no teu quarto. Amém? Pode ser assim? Não, mas eu quero, mas tem que ter um evento assim que, daqueles assim que... E aí eu já vi, rolam no chão, se babam, é ranho com baba, é grito, levanta daqui, sai ali fora. Mesmo jeito. Não dura nem até outro domingo, meu irmão. Aí vem aqui, você vê, pula, canta, aleluia, um louvor assim, no outro domingo. Lembra dos encontros com Deus? O pessoal vinha loucão. Meu Deus, tomava compra. Subia no púlpito, pulava. O povo aqui dançava. Uma loucura. Na outra semana, o mesmo louvor. É esse nível, queridos. Deixa amar a clareza da consciência elevada. O ápice da jornada onde a mente se eleva e a consciência se transforma. Há perdão, resiliência, é uma casca grossa e um coração mole. Resiliência, né? Você sabe? Aquela capacidade de dar de si e voltar para o seu próprio estado. Ser testado é uma conexão profunda com o divino, operando a partir da sabedoria e propósito. Ei, você não para, você não desgasta, você não tem prazo de validade. Você continua até o final. Não importa quanto tempo vai. Tem gente que pensa que está acabando. Não, o ferro ele precisa ser batido, meu irmão. E ele vai para o fogo, ele volta em brasa e paulada. Depois resfria. É assim. Não adianta fugir da bigorna do eterno. Enquanto você não estiver pronto, vai ser fogo, paulada e água fria.
Ninguém quer esse processo, mas depois todo mundo vê a espada pronta e fica sonhando, eu queria ter uma dessas. Mas ninguém quer passar pelo processo da lâmina. Encontrando seu norte, o propósito divino, a busca pelo propósito é crucial e não deve ser adiada. É um chamado a liberte-se das expectativas alheias. Não projete os sonhos ou frustrações de outros em sua vida, especialmente dos pais. Não projete sonhos nem frustrações. Eu não fico dizendo, tinha muito isso na minha família, na minha casa. Não, tem que deixar eles escolher o que eles vão ser no futuro. Não é bíblico. Eu não posso moldar pelo meu desejo, como eu já dei o exemplo. Tem que ser médico, tem que ser um advogado. Não tem nenhum problema com médico nem com advogado. Mas sempre, lembra aquela coisa, né? Era um médico, era um advogado, era um padre na família. Lembra dessa história? Isso é uma cultura que veio, né? Então, assim, não é assim que funciona. Agora, eu observo, eu ensino, eu caminho com eles no dia a dia, eu incentivo, eu faço, eu dou atenção, eu desenvolvo, eu crio desafios. Para quê? Para que eu veja o potencial deles. E no potencial que eles têm, eles são alinhados, eles são cobrados, eles são até mesmo incomodados, para que seja extraído o melhor que eles têm. Quando você se associa a um lugar, você se torna como um filho. Só que na hora da pressão, o pessoal, ó, tá no pé. Porque muitos não foram prensados pelos pais. E na hora da prensa que vem, fica com medinho. Ou quer achar um culpado. A prensa, Yeshua passou por ele. Ele se chamava Getsemane. Prensa. E se não for prensado, não vai sair o óleo que precisa sair. Então todo desafio é uma prensa. E você vai liberar essa unção. Pare de querer suprir a expectativa alheia. Agora eu não estou falando de alguém que espera de você. Liberar o potencial de uma pessoa é uma coisa, agora ficar determinando o que ela deve fazer é outra, bem diferente. Quem quer determinar o que você vai ser, fuja dela. Agora quem vê o potencial em você, e geralmente o potencial, deixa eu te dizer uma coisa, geralmente o teu potencial é aquilo que você não está movendo. Porque você se acomodou na opinião alheia e está fazendo aquilo que alguém achou que era bom fazer. Teu potencial liberado é aquilo que você geralmente não está movendo. Você não transformou em potência ainda. Vá além do material. Trabalhar unicamente pelo dinheiro, sem paixão, é uma armadilha. O propósito divino traz plenitude e provisão. Agora eu já expliquei. Não é me apaixonar para trabalhar. Não, trabalhe e se apaixone. Mesmo na coisa mais simples. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas desaprenderam é construir um caminho. Eu não quero fazer isso o resto da minha vida. O meu projeto é fazer tal coisa. Mas se eu estiver parado, eu nunca vou conseguir chegar lá. Faça algo até fora do que você gosta, fora do seu propósito. Mas faça. Porque Deus nunca chamou desocupado. E nunca colocou em lugar de honra aquele que não quer trabalhar. Davi foi o rei de Israel. Mas antes disso, foi chamado de trás das malhadas. Como que um rei cuidava de ovelhas? E o interessante, quando chamaram ele, não chamaram porque ele cuidava bem de ovelha. Chamaram ele porque ele era um bom músico. Tá, mas peraí, não tem nada a ver. Então, Davi saía de casa todo dia assim, eu vou ser o melhor cuidador de ovelhas do mundo. Não. Ele saía de casa com um propósito. E pode saber que ele tinha esse propósito. Eu vou ser o melhor arpista, o melhor tangedor de Israel. Tá, mas ele estava cuidando de ovelha, ele não estava tendo aula de harpa. Entendeu o que eu estou falando para você?
Então para de querer achar que alguém vai te chamar para fazer aquilo que tu brilha. Não, querido, fazendo, carregando pedra, tu vai pulindo no processo. Faça. Aí, o tangedor. Mas o interessante é que o mesmo tangedor, por cuidar das ovelhas, se tornou perito guerreiro. Com uma funda. Instrumentos de guerra da época. Várias tribos de Israel tinham um batalhão que ia na frente com funda. Então, quando Deus te coloca num lugar, Ele está te preparando para a excelência do teu propósito, mas está te dando ferramentas para que na guerra da vida você possa vencer. Iludido é aquele que pensa que fazendo só uma coisa ou só o que gosta, ele vai ser treinado para todas as coisas. Por que tem gente que ganha até muito dinheiro e no primeiro baque que acontece na vida se pendura numa corda pelo pescoço? Ou se dá um tiro na cabeça? Porque eles não foram estruturados para vencer batalhas. Eles foram preparados para mover no que gostavam ou naquilo que foram dito para eles fazer. Todo homem, precisa ser forjado para a guerra. Todo homem tem que ser forjado para a guerra. Alegria inegociável. O propósito divino é uma fonte de satisfação que transcende as adversidades, mantendo a alegria e a estabilidade emocional. Pronto. Vai ter dificuldades, mas não vai ser só tristeza, meu irmão. Sai dessa ideia de achar que está desgraçado a vida toda. Vai ter alegrias, vai ter momentos. Eu amo o exemplo de Israel. Um vídeo que me marcou foi um míssil que caiu, agora nesse tiroteio que teve lá. Caiu no lado da casa do pessoal. Eles estavam para celebrar o Shabat e não atingiu ninguém. Tudo destruído, assim, aberto. Eles acenderam a vela e começaram a dançar. E dança, e cantando e dançando. Diz assim, tu olha e diz assim, são loucos. Se fosse um brasileiro, ia estar traumatizado. Cheio de psicólogo, ambulância ao redor. E aí o pessoal assim, o povo fraco. O pior é que a igreja está cheia assim. Ô meu irmão, tu tá vendo isso? Caiu ali no lado assim, bum, destruiu tudo, abriu a parede e viu assim, que livramento! Acende a vela aí, que agora nasceu motivo para dançar. E dança, e pula, e ficaram ali horas. Saiu o videozinho. Ai, meu Deus, quanto tempo eu levei para construir. Ai, o dinheiro. Sabe o que é isso? A maioria das pessoas não sabe construir nada na vida, eles criam ídolos. Sabe o que é isso? Quando o ídolo se vai, teu coração vai junto. Pessoas que constroem no Senhor. Pode perder tudo, meu irmão. Comece de novo. Porque o mesmo Deus que me capacitou, Ele fortalece os meus braços para a batalha. Se eu faço uma vez, eu posso fazer 100 vezes a mesma coisa. Amém? Então, tu é treinado para fazer de novo? Ah, mas é que não sabe quanto que eu botei da minha vida nisso. Se tu botou a tua vida, tu desperdiçou ela. Agora, se tu colocou tua inteligência, tua força, a tua vida está pronta para cada vez usar inteligência e força para construir mais e mais, mais e mais, mais e mais. Não importa. A alegria tem que ser inegociável. E estabilidade emocional. Navegando acima das águas, transcendendo os sistemas. A Paraxá nos convida a uma libertação de rótulos e sistemas rígidos, sejam eles religiosos ou sociais. A verdadeira conexão espiritual é direta, pessoal, transcende as convenções humanas. Trata-se de seguir a essência e a verdade manifestadas em Yeshua, o Mashiach, e não as amarras institucionais. Ao nos elevarmos acima desses sistemas, conquistamos uma liberdade que permite o reino de Deus manifestar.
Está ouvindo isso? O reino de Deus só vai manifestar quando você chegar no lugar onde o reino se manifesta, onde ele é visto. Através de nós, de forma autêntica e poderosa. Em suma, somos chamados a um crescimento e libertação contínuos. Ao desapegar do que nos impede, nutrir a alma em direção à consciência elevada e abraçar o nosso propósito único, tornamos-nos instrumentos da vontade divina. Aplauda o Senhor quando você está levantando aí.